nós acabamos de ouvir um trecho muito conhecido da Bíblia que fala então da pregação de Jesus na sinagoga de Nazaré. Esse trecho ele foi copiado pelo evangelista Lucas, e Lucas incrementou bastante o texto, colocou Jesus fazendo leitura, comentando a leitura, etc. Mas aqui em Marcos ele está bastante simplificado, digamos, bem enxuto, né? Mas o problema está colocado ali de maneira bem clara, bem interessante. Porque quando Jesus começa a ensinar e a fazer milagres em Nazaré, as pessoas olham para Jesus e falam: peraí, é o filho de Maria, ele é um carpinteiro, mas de onde que ele recebeu tanta coisa? Essa sabedoria, de onde vem? Esses milagres que ele está realizando, né, com as suas mãos, né? A gente conhece ele. Então nasceu a suspeita no coração dos nazarenos. E qual é o problema da suspeita deles? A suspeita deles é: não pode ser, ele é um de nós. E sendo um de nós, ele não poderia ter tanta sabedoria e estar fazendo milagres. No tempo de Jesus circulava uma espécie de ditado: de Nazaré pode vir coisa boa. Eu acho que até os nazarenos estavam acreditando nisso. Mais ou menos com o que a gente chama no Brasil de complexo de vira-lata que nós temos, né, em relação sobretudo aos Estados Unidos, aos outros países, né, que são tidos como mais desenvolvidos economicamente, e a gente quer copiar tudo deles, né? É mais ou menos isso. Os nazarenos estão nessa baixa estima muito grande, né? E não acreditam que um dos seus possa ser tão bom assim. No fundo, os nazarenos estão presos àquela identidade humana de Jesus. E eles olham para a humanidade de Jesus, para esse membro do seu povo, e não conseguem atravessar a humanidade e ver o que essa humanidade de Jesus indica, revela, mostra. Então o olhar dos nazarenos é um olhar opaco. Eles olham e não conseguem ir além. O olhar deles está opaco. Como os discípulos de Emaús, que caminharam com Jesus, né, sem reconhecê-lo, né? Trataram ele como se ele fosse um peregrino. Então, o pessoal de Nazaré está um pouco assim, com o olhar opaco. Então eles olham para esse lado humano de Jesus e param ali, né? O que os impede, no fundo, é o seu preconceito. E aí a gente olha para isso com espanto. Puxa vida, não é possível que eles não reconheceram que era Jesus? Se a gente tivesse essa oportunidade, talvez a gente reconhecesse logo, né? Mentira, a gente é igualzinho aos nazarenos, tal e qual. E a igreja viveu essa história com muita dificuldade, porque no fundo, tem aqui o problema da encarnação do Verbo, né? Que é um dogma da nossa fé, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Significa, Deus resolveu ser humano, assumiu a nossa condição humana, se fez um de nós. Essa doutrina tipicamente cristã não é aceita por muita gente, né? Muitas religiões contestam, né? Os judeus acham que Jesus foi um profeta, de fato, mas Deus nunca, o Altíssimo de jeito nenhum, né? Os espíritas também não concordam com essa tese cristã de que Deus tenha se feito humano, né? Então eles têm lá a doutrina deles a respeito do Evangelho, e assim outros. Mas dentro da igreja uma longa história foi feita, um longo caminho foi feito para a gente chegar a essa compreensão hoje, que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E nos primeiros séculos, sobretudo, a gente tem esse problema da identidade humana de Jesus.
Como é que isso funcionava junto com a identidade divina dele? Alguns diziam que era só uma questão de aparência, que o que predominava era o divino e que, para a gente ter acesso ao divino, o divino se fantasiava, digamos aqui assim, colocava uma máscara, né, de humano, né? Era o chamado docetismo. A palavra dokel em grego significa aparência. Então ele era só aparentemente humano. É uma doutrina, evidentemente, que foi descartada pela igreja como uma heresia. Heresia é uma doutrina errada que causa tropeço, tá? E aí a gente, né, não segue essa doutrina mais, graças a Deus. E assim, outras tantas heresias que no fundo, tinham problema com o ser humano de Jesus. Ao longo do tempo, então, a igreja foi tomando consciência disso. E um passo muito importante foi o concílio, se não me engano, acho que eu estou errado, gente, mas se não me engano foi de Éfeso. Eu confundo, são 4 concílios da antiguidade que falam da divindade de Cristo, da divindade do Espírito Santo, e outras questões ali fundamentais da nossa fé. Mas sobre a divindade de Jesus, na sua relação com a humanidade, um desses concílios declarou que Maria é a Theotokos. Theotokos significa ela é a mãe de Deus. E ao declarar que Maria é a mãe de Deus, no fundo o concílio está falando de Cristo. Ele está dizendo assim: olha, se ela é a mãe de Deus, e não apenas do humano, do lado humano de Jesus, significa que essas duas naturezas estão intimamente unidas, sem se misturar, sem se confundir, né? E são igualmente valorizadas em Cristo. Elas estão harmônicas, elas estão associadas harmonicamente em Jesus. Então, nós levamos tempo para chegar a essa compreensão. Nós chamamos isso de doutrina, claro, é uma compreensão doutrinal da igreja, e hoje a gente pode olhar, né, para um evangelho desse e dizer, né, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas podemos também concordar com a primeira leitura, onde Deus diz para o profeta: Filho do homem. Do profeta Ezequiel, diferentemente do profeta Daniel e do livro de Enoque, que nem está na Bíblia, mas era lido nessa época. Em Daniel, o Filho do homem é um ser do futuro que vai reinar depois de toda a destruição que nós vamos causar no mundo. No livro de Enoque, o Filho do homem é uma pessoa que vai passar por muito sofrimento para alcançar a sua glória. Mas no livro de Ezequiel, ele é humano. Humano. Gente, como nós. Então, a melhor tradução, aponta um comentador muito daqui de Belo Horizonte, já faleceu, Padre Cones, diz assim: melhor seria se traduzíssemos filho de homem. Filho de homem, vai lá anunciar para esse povo de cabeça dura. Então, esse é o título preferido que Jesus se dá nos evangelhos: Filho do homem. Ele pode ter uma dessas 3 acepções, mas de qualquer maneira, nós podemos chamar Jesus de Filho de Deus e de Filho do homem, porque essa humanidade de Jesus, o ser gente de Jesus é tão bonito, tão perfeito, tão igual a nós em tudo, de menos no pecado, que ele nos revela Deus. É isso. O humano de Jesus nos mostra quem Deus é, de tão bonito que é esse humano. Um teólogo muito criticado aqui no Brasil, o Leonardo Boff, vai dizer de maneira muito bonita: humano assim, só Deus mesmo. Só Deus mesmo pode ser humano como Jesus. Mas os nazarenos não viram por causa do seu preconceito. Não conseguiram reconhecer nesse humano e nesses gestos de cura, nessa pregação bonita que Jesus faz. Eles não conseguiram reconhecer Deus, porque pararam no humano, o olhar ficou opaco. Eles não conseguiram ir além. Chegando a nós, a pergunta é: nós também, será que conseguiríamos se estivesse em Nazaré? Acho que não.
é uma opinião, porque a gente no fundo é assim também, né? A gente olha para todas as outras pessoas medindo-as sempre por baixo, né? Esse é um defeito claro que nós temos. Por exemplo, os preconceitos que a gente carrega. Quando uma mulher está, por exemplo, num cargo à frente de outras pessoas, qual é o olhar que nós lançamos sobre essa mulher? A começar do salário que ela recebe, né? O nosso olhar é opaco. E ele ficou opaco por causa da cultura machista na qual a gente está inserido. Lá em Nazaré o problema era outro, o preconceito deles era outro, o nosso agora é esse. Como é que a gente trata uma pessoa negra com o nosso preconceito? Também da mesma maneira, sempre medindo por baixo, né? E assim outras coisas na nossa sociedade nas quais a gente está inserido e que fazem o nosso olhar também ficar opaco diante da humanidade do outro. Essa humanidade que Deus criou, a sua imagem e semelhança. Primeiras páginas da Bíblia. Se é imagem e semelhança, então tem alguma coisa aqui para ajudar a gente a valorizar qualquer ser humano que seja que está diante de nós. E quando Deus nos enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, como diz a carta aos Gálatas, Ele assume essa humanidade. Se fosse algo ruim a nossa humanidade, será que Deus teria assumido? Acho que não. E Ele assume exatamente para isso, para abraçar e transformar. Porque, como diz Santo Irineu, do século II, só pode ser redimido aquilo que foi assumido. Só pode ser transformado aquilo que foi abraçado, gente. Não tem jeito. Isso funciona até com os problemas da vida da gente. Às vezes a gente tem dentro de casa um problema, uma situação, tem que abraçar, tem que ficar junto, né? Tem que trazer para si, senão não muda, não transforma, né? Os pais e as mães sabem fazer isso muito bem, né? Quando eles abraçam, assumem os seus filhos, né? Então, esse abraçar, esse assumir, né, é necessário. Deus fez isso, Ele enviou o seu Filho. Na experiência humana, vai dizer a carta aos Hebreus, humano igual a nós em tudo, de menos no pecado. E hoje a oração que nós rezamos no início, né, diz que Jesus, Deus, em seu Filho, se humilhou para nos reerguer. O verbo humilhar tem a ver, na raiz, com a palavra humano, né? Vem de humus, da terra. Então Ele se fez humano como nós, para que nós pudéssemos ser reerguidos, né, da nossa própria humilhação. Então Deus se serve da nossa humanidade para se mostrar em seu Filho e em toda pessoa humana, porque quando Ele abraça a nossa humanidade, Ele abraça a humanidade inteira. Então, cada pessoa pode ser um sinal de Deus para nós. Pode ser. Mesmo aquelas que nos parecem mais fracas. Mesmo aquelas das quais a gente olha e o nosso olhar desconfiado diz, não pode ser. E aí a segunda leitura vai ajudar a gente. Ela vai dizer assim, basta-te a minha graça, porque quando, né, sou fraco, basta-te a sua graça, né? Porque quando sou fraco é que se manifesta a sua força. Então a força de Deus se manifesta na fraqueza. Não é, como diz o Salmo, na força dos cavalos e nem dos soldados. Deus não tem prazer em se manifestar na força dos cavalos e nem dos soldados. É na fraqueza que Deus se manifesta. Isso não é uma autorização para a gente pecar, nem é uma coisa, incentivo para a gente ser medíocre. Não, de forma alguma. É para a gente aprender a olhar para o humano do outro de maneira diferenciada e aprender a olhar para o nosso próprio humano de maneira diferenciada. A igreja nos ensina, a fé nos ensina, as leituras nos ensinam, a liturgia nos ensina. A gente põe sobre a mesa um pão e o vinho. E esse pão e o vinho que vem sobre a mesa traz consigo, nessa procissão até o altar,
tudo aquilo que a gente viveu esta semana, de bom e de ruim, de forte e de fraco, de triste e de alegre, de expectativa e de decepção, a gente põe tudo na mesa. E esse pão, que é sinal do fruto da terra e do trabalho humano, e o vinho também, né? Dessa uva espremida, machucada, né? Do qual aí foi espremido o vinho, né? Representa muito a todos nós, a nossa humanidade que passou por uma semana pesada, né? A gente poderia dizer. E agora vai se tornar para nós pão da vida, vinho da salvação. Isto é, vai ser assumida essa humanidade na mesa do altar que nós trazemos aqui, simbolizadas no pão e no vinho, vai ser assumida por Deus como sinal da sua entrega, do seu amor, da sua parceria conosco, na nossa fraqueza, na nossa miséria, na nossa necessidade. Deus vem ao meu encontro, ao de vocês, ao da nossa comunidade, ao da humanidade inteira. E a fé nos dá a capacidade de mudar o olhar, ver diferente. Colocar o óculos da fé significa olhar esse mundo do jeito de Deus, do jeito de Jesus, não do jeito desse mundo, não do jeito dos nazarenos. Que Deus nos conceda, então, abraçar essa humanidade de Jesus, porque ela nos salva. Eu termino aqui com essa frase de São João Damasceno, né? A nossa humanidade, unida à pessoa do Verbo, foi instrumento da nossa salvação. Amém.